Muito bem, muito bem. 25 de dezembro de 2018, onde a maioria das pessoas comemoram o paganismo, o Natal, que ao invés de Cristo, né, levar o mérito, quem leva o mérito é o Noel. É uma coisa forjada, algo assim feito pela maçonaria mesmo para poder enganar as pessoas e induzirem a elas a gastarem suas economias com gastos supérfluos. Muitas delas têm gastos que não carecem de gastar, mas infelizmente o sistema monetário, o sistema de consumismo do governo faz isso com as pessoas, né? Então nós sabemos que o Natal é um paganismo, algo criado pelo sistema financeiro, pelo sistema religioso, para enganar também, mais uma vez, a humanidade. Meus queridos, eu estou aqui na praça da minha cidade, a praça no centro da cidade, e eu estou aqui em frente a essa praça se encontra essa estrutura aí, ó. Essa aí é um templo romano, ao qual eu acredito que quase todas as cidades, né? Quase todas as cidades, tanto pequenas como grandes, existem esse tipo de templo lá. Esse templo, meus queridos, quem controla é Terron. Quem é Terron? Terron é o mesmo anjo caído que está lá descrito em Apocalipse capítulo 9, que é chamado de Abaddon e também Apolion. Então, se vocês lerem Apocalipse 9, vocês vão ver que é o anjo rei do abismo. Terron é a morte, é o mesmo ser chamada de morte. E o livro de Apocalipse relata que um dos cavaleiros se chama Morte, vem montado num cavalo amarelo, e o inferno vem seguindo a morte. Ou seja, a morte e o inferno são duas pessoas, são dois seres espirituais. Então quem controla esse sistema romano, esse templo romano, é um templo apostólico romano. Quem controla todo esse regime religioso é Terron. Tanto os templos romanos quanto os templos evangélicos, né, que são as igrejas que nós conhecemos, como Adventista, Assembleia, Universal, da Graça, Mundial, tanto esses templos romanos quanto os templos evangélicos que eu citei, são também religiões controladas por Terron, o anjo do abismo. Tá certo, meus queridos? E eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que essa bela estrutura é nada mais, nada menos que a mulher montada na besta. Quem é a mulher descrita em Apocalipse? A mulher é a religião. A religião é a mulher e ela vem montada numa besta, no império. Ou seja, a mulher, a religião católica, a religião evangélica, a religião judaica, todas três são uma só. Quem controla é o império maçônico. A maçonaria vem controlando e dominando as religiões, dominando o sistema financeiro, dominando o sistema político e dominando as pessoas em geral, fazendo com que elas tenham uma obrigação de trilhar um caminho para chegar ao reino dos céus. E qual caminho é esse? Na concepção dos judeus da maçonaria, o caminho para chegar ao reino dos céus é frequentar os templos, devolverem dízimos, fazerem campanhas, ou seja, ter uma rotina de frequentar os templos e participar dos seus dogmas e dos seus ensinos. E não existe caminhos para o reino do nosso Pai, só existe um caminho, que é o próprio Salvador Yahushua. Beleza, meus queridos? O nosso mestre veio em nome do seu Pai e não ouviram. E ele disse, se vier outro em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Então o nosso mestre veio em nome do Pai, Yahweh. E o nome dele, nada mais, nada menos, é que se chama Yahushua, é o nome do nosso Salvador. Então ele veio e as pessoas não deram crédito, ele veio em nome do Pai, Yahweh. E ele disse, se outros vierem em seu próprio nome, vocês receberão, que é o nome Jesus. Então veio outro com o nome Jesus, que esse templo romano aí, ó, o líder do templo romano, que é o Papa,
que controla essas igrejas, o Vaticano, o Império Romano, é que deu origem ao nome Jesus Cristo. Esse nome é um nome originalizado, criado pelo sistema católico apostólico romano. Ok, meus queridos? Então tá aí, ó, Templo de Terron, Templo do Anjo do Abismo, o Rei do Abismo é que controla esses templos, tanto o templo católico quanto o templo maçônico, tanto o templo evangélico. Todos os templos são controlados pelo Anjo do Abismo. Lá em Atos, no livro de Atos, está registrado que o nosso Altíssimo, nosso Pai Celeste, não habita em templos construídos por mãos de homens. Então, as pessoas ainda insistem em debater contra a Escritura. Está registrado, meus queridos, que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, a mulher, a religião, montada na besta, montada no império maçônico, montada no império romano. Então, tá aí, ó. As mulheres, as religiões, as mulheres são as religiões. Elas estão montadas sobre um poder, sobre um império. Então, a mulher montada na besta, as religiões evangélicas, católicas, maçônicas, judaicas, elas estão montadas sobre um império. E a besta e a mulher vêm do abismo. Apocalipse capítulo 17. A mulher e a besta vêm do abismo. Então, o anjo do abismo é que controla todas as religiões. Então, é isso aí. Estava aqui e resolvi fazer esse simples vídeo para deixar os irmãos aí cientes de que quem controla a maçonaria, quem controla o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, todos esses ismos que a gente conhece como religiões, quem controla é o rei do abismo, Apolion, que também é chamado de Abaddon, que também se chama Terron, que é a própria morte. É o demônio mais poderoso que existe, é o espírito mais poderoso que existe, até porque ele é o proprietário, o causador das mortes. E o nosso mestre Yahushua desceu aqui e morreu para ficar cara a cara com esse demônio, com esse anjo do abismo, para poder vencê-lo. E o nosso Salvador morreu, mas venceu Abaddon, venceu esse Terron, venceu a morte. E todos aqueles que crê no Pai e no Filho, passa da morte para a vida. Aquele que crê em Yahushua não terá a morte eterna, terá a vida eterna. É o que está registrado. Tá certo, meus queridos? A paz do nosso Pai Celestial a todos vocês. Eu sou Helder Rocha, canal Últimas Verdades. É isso aí, até mais. Um abraço.